Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Atena Podcast. O podcast especialista em segurança da informação, tecnologia, compliance e governança. Hoje a gente vai falar de um tema extremamente importante, extremamente interessante, existente no mercado, que está tomando cada vez proporções maiores, né? A gente, como empresa de especialista em segurança da informação, a gente tem sido muito procurados, né? Com empresas preocupadas com esse tema, que é a confiança digital, né? Era um termo que, né, não é apenas um termo falado só por falar. Hoje em dia, as empresas realmente estão planejando como construir essa confiança digital dentro das empresas, tanto para mostrar isso para os seus clientes, para os seus prestadores de serviços, para os seus parceiros, tem se tornado isso um diferencial competitivo. E o melhor caminho para fazer isso é através da ISO 27001. E justamente para mostrar isso para vocês, te dar dicas práticas de como fazer isso dentro da sua empresa, eu trouxe dois especialistas aqui no tema, um com uma vertente, né, mais técnica, né, um auditor especializado no assunto, um prestador de serviço que faz isso, né, ajuda milhares de empresas a fazer esse processo de adequação à ISO 27000, de construir essa confiança digital, e uma outra pessoa que também é um especialista no tema, né, que vai trazer uma experiência mais prática, né? Então, estou falando aqui do João Oliveira, que é o nosso especialista auditor ISO 27001, especialista em compliance, segurança da informação e privacidade de dados. E estamos falando aqui com o Sandro Santana, que é um case de sucesso aí, né? Que recentemente, né, inclusive, tirou a certificação ISO 27000 aí, que trabalha como gestão de segurança da informação dentro de uma empresa gigantesca aí, uma das maiores empresas de logística, a Estradalog. Então, vou começar com você, Sandro Santana, você que é a visita aí. Queria que você se apresentasse aí para o nosso público. Vamos lá, bom dia. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando, né, sobre esse tema bastante importante. Eu sou o Sandro, trabalho na Estrada Pay, uma empresa, né, focada em logística e também pagamentos financeiros, né? Pretendo aqui, né, a gente debater aqui, conversar um pouquinho sobre os desafios, né, da ISO, né, da certificação ISO. Já passei por algumas avaliações, né, e pretendo aqui que a gente consiga falar do dia a dia, né, do que acontece na prática. É isso. Obrigado, Sandro. Obrigado. Obrigado pela presença aí. E o João, né, que é nosso parceiro aí. João, pode falar um pouquinho aí também, né, da sua experiência, se apresentar aí para o público? Claro. Bom, pessoal, bom dia. Um excelente podcast para nós aqui, né? Uhum. Eu sou o João, né? João Alves. E para mim é uma satisfação de estar aqui. E, bom, atualmente eu estou aí trabalhando nessa parte de consultoria, né? Relacionada a essa parte de segurança e privacidade da informação, onde a gente tem aí já alguma experiência, né? Vamos dizer assim, com a parte de consultoria e também na parte de auditoria, né? Essa parte de auditoria, podemos falar, né, auditoria interna e auditoria externa, né? E, assim, na realidade é um desafio, né, muito, assim, considerável, né, para a gente poder realmente manter e sustentar um sistema de gestão de segurança da informação, que basicamente hoje podemos olhar para uma certificação, que nós já estamos falando aqui um pouco dela, né, da 27001, né? Então, vai ser uma alegria da gente poder compartilhar informações, dicas, né, e assim, coisas realmente do dia a dia, tanto numa visão prática de implementação, mas também ter uma visão da auditoria, né, que pode facilitar nesse processo, né, de estruturar um SGSI, tá? Então, uma Perfeito. satisfação. Obrigado. Então, quando a gente fala de confiança digital, óbvio que a gente vai, né, aprofundar na questão da ISO 27001, que é uma referência, né, utilizada a nível mundial, né? Então, não tem por que a gente ficar reinventando a roda, é um caminho que a gente sabe que, né, é o mais recomendado aí para apoiar as empresas nessa estrutura de segurança da informação, como você mesmo falou. Mas não é só isso, né? Uhum. Então, é importante deixar claro, né, que é um conjunto de fatores, né? Infelizmente não é tão simples, né? Tem várias coisas que impactam a questão dessa confiança digital, segurança da informação como um todo, né? E aí eu queria começar justamente com a experiência mais prática, do Sandro aí. Sei que, né, você hoje trabalha na Estradalog. Desculpa, até É, Estradalog, agora Estrada Pay. isso, ela teve uma mudança agora de razão social. A razão social dela agora é Estrada Pay. Então não foi eu que errei, eles que mudaram. Que é Foi uma empresa recente. extremamente conhecida no É mercado, né? recente, é Eles fazem uma recente. mudança no nome ali, a gente tem que se adaptar ali. Mas foi recente Mas, mesmo. mas isso eu imagino, né, que pelo crescimento, né, da empresa, que está crescendo cada vez mais, Sim. né? E a área de logística, né, eles já são uma referência, mas estão tão grandes que já estão indo para essas outras áreas. Foi mais ou menos esse movimento? Sim, a Estrada, ela nasceu, né, ela tem aí os sócios são 4 grandes, né,
embarcadores, né, vamos dizer assim, de grãos, né, do Centro-Oeste, e criaram a estrada, né, para ser um ponto focal ali desses 4. Né? Legal. A estrada tem como principais clientes esses quatro sócios, né? Uhum. Mas tem sim visão de crescer, né, um pouco mais e ter também visibilidade de outros mercados, né? Mas hoje o foco mesmo está dentro desses 4 sócios e o volume disso é muito grande, né? Então, e assim, né, por mais uma empresa desse porte, tão importante na área de logística, né, atende diversas grandes empresas, né, movimenta milhões, etc. Mas, querendo ou não, a gente sabe, né, segurança da informação, quando a gente fala de segurança da informação em segmento, a gente sempre puxa para o financeiro, né? Então, Sim. agora com essa parte de pagamentos dentro do foco também, a segurança acaba se tornando mais importante ainda, né? Com certeza. Regulamentação, né, Bacen, né? Ah. Então, assim, tem todas as regras que a gente precisa estar ali seguindo, monitorando, né? Aderente a essas regras. E falando de segurança da informação, né? A questão da ISO, ela traz ali uma maturidade, né? Assim, de processos, de governança. Não só isso, mas controles técnicos também, né? E a estrada, ela já vem buscando, né? Ela já tem uma maturidade, né, de segurança da informação e vem buscando aumentar essa maturidade periodicamente, né, vamos dizer assim, né? Ela vem melhorando, utilizando métricas para aumentar essa maturidade, né? Então, a partir daí, né, a gente tem outros desafios, né, para implementação de controles, né, implementação de processos, envolvimento de todas as áreas, né? Quando se fala da ISO, né? Acho que a ISO não é um projeto específico de uma área, né? É da empresa inteira. Então, esse engajamento ele precisa ser, como vamos dizer assim, não segregado, né? Mas ele precisa conseguir trazer todo o público para trabalhar ali naquele processo. Né? Então, é nessa linha. Sim, imagino, é bem complexo, principalmente uma empresa desse porte, né? Se envolver todas, né, as áreas de negócios, gestores, a alta direção em si, né? Até com Sim. todas as demandas do dia, a gente sabe que isso é bastante complexo. Dentro dessa questão da importância de construir essa confiança digital, como foi a iniciativa, né? A gente está falando da Estrada Log, né? Já até explicamos um pouquinho, né, da história da empresa. Então, já mantendo nisso, depois criar outros exemplos, mas dentro da Estrada, como é que surgiu essa demanda da ISO 27000? Por que eles viram a importância disso? Que eu acho que casa muito com essa questão deles entender a importância dessa confiança digital. Sim. A necessidade ela surgiu através dos sócios, com o intuito de aumentar a maturidade mesmo de segurança, prevenir, né, que a gente não tenha maiores riscos relacionados a algum tipo de incidente, né? Então já vem essa mentalidade, né, há algum tempo, né? Um ponto legal, né, desse projeto, vamos dizer assim, dentro agora da estrada, eu tive a grande surpresa e boa, né, da questão do C-Level. Então, assim, a gente tinha já um engajamento do projeto, né, de envolver ali as áreas, mas a diretoria ela foi a primeira a querer, por exemplo... Foi top-down mesmo. Foi top-down. Sim. E, assim, foi a primeira a falar, cara, se a gente precisar de um comitê mensal, a gente vai ter um comitê mensal para acompanhar a evolução do projeto. Olha só. Então, assim, veio desde o CEO, né, para os diretores. Alguns projetos tiveram que ficar em stand-by porque o foco foi a certificação da ISO, né? Então, para você ver como que isso teve um engajamento muito bom. As outras áreas, elas participaram ativamente do processo e a gente tinha acompanhamento mensal mesmo, assim, de entender por que aquilo não andou, chamar ali os responsáveis, direcionar, querer ver aquele resultado no próximo mês. Então, foi bem bacana o início ali do projeto, nessa questão que quando a gente fala de patrocínio, né? Sim. Então, isso veio top. O engajamento da equipe, da empresa, da alta direção, foi né, uma referência, né? Isso, a gente conseguiu, como eu falei, uma grata surpresa. Né? Assim, legal. A gente tem outros exemplos no qual você tem o engajamento, mas é aquele patrocínio que, assim, a gente fala uma vez a cada 6 meses, e aí no final quer entender como foi o projeto, por que não andou. Então, não, assim, ali a gente teve um acompanhamento e... apoio, inclusive. Monitoramento, não só a cobrança, apoio, mas um apoio também para fazer a coisa apoio. acontecer. Tudo legal. que foi necessário para conseguir, a gente conseguiu. O nosso público, ele é majoritariamente formado, né, por gestores aí da área de
tecnologia, segurança da informação, CISOs, né? Muitos analistas, né? Pessoas que trabalham na área. Nosso objetivo é justamente esse, trazer esse conhecimento para esse público, né? Que vive essas experiências práticas, né? Também muitos estudantes que estão projetando isso para o futuro e também alguns empreendedores, né? Empresas que o cara, né, sabe que a tecnologia, a segurança da informação é importante e tem esses desafios que é colocado dentro da empresa dele. Mas a maioria entra como, né, gestores de segurança da informação, assim como você, Sandro. E você falando isso, e até por outras experiências, né, você que está bastante tempo no mercado, eu tenho certeza que muitas pessoas, né, muitos desses profissionais que estão assistindo a gente agora devem falar: meu, sorte dele, quem dera isso. A minha realidade da minha empresa é completamente diferente, porque a gente sabe que não é, infelizmente não é o comum, Grande né, maioria. de ter esse engajamento, de ter esse apoio. Vem melhorando muito isso. Eu falo pela minha experiência, né, já, né, eu trabalho mais de 16 anos aí como prestador de serviço na área de segurança da informação, sempre trabalhei como prestador, então sempre atendi diversas empresas diferentes, então a gente começa a ter essa sensibilidade da mudança do mercado. E vocês, como profissionais da área, devem estar sentindo também que, pô, né, de 15 anos atrás melhorou muito, de 10 anos atrás melhorou muito, Sim. de 5 anos atrás melhorou muito, né? Até com esses eventos recentes aí, pandemia, né, digitalização, Big Data, IoT, e agora, né, com inteligência artificial, mais do que nunca. E a gente sabe que é um caminho sem volta, né? Sim. Mas não é a realidade, né? Então aí, João, eu queria que você desse alguns outros exemplos dos motivos, né? Porque a gente Claro. brinca até que se não é no amor, é na dor, né? No caso da Estrada Log, que você tá falando, foi no amor. O pessoal entendeu a importância, se precaveu contra isso. Sim. Eu acho que tá dentro de todo um planejamento, né? Até com essa questão, né, da Estrada Pay, questão financeira, os caras viram que não era opcional, né? Não. Mas eu queria outros exemplos, não sei se você pode colocar, de por que as empresas estão procurando isso, porque está sendo importante, né? E aquele que também demora muito para entender isso, quais são as consequências? Sim, claro. Bom, uma das coisas que o Sandro mencionou, né, assim, em relação a essa parte da estruturação da ISO 27001, né? Falar um Uhum. pouco assim, a gente fala de todo um processo de como estabelecer isso, mas que no final das contas o cerne da coisa é a norma, né? Vamos dizer assim, né? Sim. Então tem a norma, tem um papel lá de Uhum. 30 e poucas páginas, né? Uhum. Mas assim, ali realmente é um guia orientativo para que a gente possa realmente fazer todo um processo de implementação, tanto de requisitos, quanto também dos controles que são estabelecidos, né? Então, Uhum. você tem lá requisitos da norma do item 4 ao item 10, né? E você atualmente na versão 2022, você tem lá 93 controles e que não necessariamente todos eles vão ser aplicáveis, né? Em relação ao escopo, né? Que a companhia, que a empresa está querendo fazer o processo, por exemplo, de certificação. Certo. Mas a gente sabe que o processo de certificação é um caminho, vamos dizer assim, natural. Só que eu costumo dizer que tem uma antessala disso, né? O processo de certificação em si, às vezes, ele é, vamos dizer assim, simples, no sentido de são alguns dias, né? Vai um auditor lá, aquela coisa toda, mas a antessala disso, o processo, para realmente você falar, agora nós temos uma condição, né, de realmente fazer uma auditoria para ter uma certificação, esse realmente o trabalho, né? Uhum. Uma das coisas que assim são fundamentais e que eu observo muito, né, tanto na parte de consultoria, mas olhando nesse aspecto de auditoria, é que assim, se tem que ter um engajamento principal, né, da liderança. Quando a gente observa a norma, é interessante a gente falar um pouco que assim, a norma ela tem um nome, né, assim, é segurança da informação, segurança cibernética e proteção à privacidade. Então não é só um aspecto de segurança da informação, tem também uma visão de segurança cibernética e proteção à privacidade. Claro, esses assuntos eles se correlacionam entre si, eles não são independentes, né? Mas Mas, complemento, né? mas eles se complementam. Então quando você olha para a norma, eu costumo dizer assim, né, talvez numa visão de engenharia, quando você faz a implementação disso, ele tem um efeito difusivo. O que isso quer dizer? Ele se propaga para todos os lados. Então, às vezes, você, né, no caso da companhia, tem ali uma visão de escopo, porque isso é um ponto fundamental. Às vezes, se você realmente quer tirar uma certificação, tem que ter uma informação documentada, que é a declaração de escopo. E aí, a declaração de escopo, você vai fazer o quê? Vai fazer uma certificação de um produto, de um serviço, né? Tem coisas que você tem que delimitar. Senão, dependendo da empresa, como a gente está falando aqui da Estrada, é sujeito assim, claro, como eu falei,
vai ter um efeito difusivo na empresa. Toda ela vai se beneficiar em relação a isso. Mas tem coisas que a gente tem que limitar, senão é sujeito a ficar uma coisa muito grande e é sujeito a se perder no meio do caminho. Sim. Né? Então a gente tem aí prazos para serem estabelecidos. Só que aí dentro dessa parte dos requisitos, né, a primeira coisa que aparece é essa parte de contexto organizacional, a gente vê quais são as partes interessadas, questões internas, questões, né, externas, declaração de escopo. Na sequência vem um ponto que, assim, para mim é como se fosse a espinha dorsal, que é a parte de liderança. Na norma, no requisito tá lá, liderança. E aí o outro item lá, o 5.1, tá assim, liderança e comprometimento. Comprometimento. Cara, então tem essa palavra comprometimento que faz toda a diferença. Porque assim... O que tá escrito, né? Não é, não é interpretativo. E Tá bem assim, claro, você precisa ter esse E comprometimento. quando você vê essa parte do comprometimento, uma das coisas que são ali fundamentais é que a alta direção, como na norma fala, a alta direção, ela tem que prover os recursos necessários. Só essa frase aí, na realidade, o que é prover recursos necessários? Gente, a gente pode falar de recursos aqui, muita coisa, né? Mas, basicamente, a gente sabe que um pilar em relação à segurança da informação é basicamente o quê? Processo, tecnologia e pessoas. Então, quando a gente olha para isso, né, se realmente a companhia, a alta direção, ela está engajada e está querendo prover isso, eu vejo que vai facilitar muito, né, o trabalho. E isso, na realidade, transmite o quê? Transmite uma confiança, como a gente está falando, da confiança digital, e transmite uma transparência. Não fica uma coisa, uma zona cinzenta, né, que realmente a gente só está querendo um papel. Né? Não é isso. Na realidade, assim, para você estruturar um SGSI, né, um sistema de gestão de segurança da informação, que basicamente é um ciclo PDCA de melhoria contínua, a gente precisa ter esse engajamento. Então, assim, só que esse engajamento, ele vem da alta direção e é isso, né? Que não dá pra gente, assim, tem uma reunião de abertura, de kickoff, por exemplo, de um projeto, daqui 6 meses eu quero ver um resultado e daqui 1 ano eu quero a certificação. Se fosse só isso, estava fácil, mas a gente sabe que não é. Na prática, não é assim que funciona. O que a gente sempre recomenda, né? Quando a gente fala de alta direção, é sempre assim, de alguma forma ter um comitê gestor de segurança da informação, né? O comitê gestor de segurança e privacidade da informação, para que possa ter um acompanhamento real da alta direção, né? Tendo uma visão de estabelecimento da parte de ações gerais em relação a riscos, né? E também assim, para ver né, o Sandro até falou dos indicadores. Né? Dentro disso tem os objetivos de segurança da informação, tem aspectos da alta direção relacionados à parte de documentações. Porque eu costumo dizer o seguinte, a gente só olhar para a parte de documentação, hoje em dia a gente tem aí uma ferramenta extremamente importante que é a inteligência artificial. Mas o ponto não é esse. O ponto que eu costumo dizer assim, a documentação a gente precisa, né, estabelecer como se fosse assim, a gente é um alfaiate, tem que fazer sob medida para a realidade do negócio. Então, esse ponto de ter políticas, né, que colocam lá até no plural, mas eu estendo que é políticas, normas, procedimentos, né, enfim. Isso aí, na realidade, a gente tem que estabelecer e colocar afirmativas de como a gente pode o quê? Fazer o processo de evidenciar isso. Porque todo esse caminho a gente está construindo para chegar lá na frente, assim, cara, realmente, o que está escrito no papel eu faço essa afirmativa? É real isso mesmo? Tem que ter evidências, né? Né? Ou seja, eu estou conseguindo construir evidências, né? Então, você pode ver que tudo isso que eu estou falando é uma construção, né, que a gente vê ao longo do processo. E a alta direção é fundamental para ter esse engajamento, tá? Então, é o que acontece bastante hoje no mercado. E assim, é muito interessante algumas coisas, porque a gente está falando de uma ISO, né, que tem lá basicamente controles organizacionais, né, aí entra controle de pessoas, aí entra controles físicos e controles tecnológicos. Cara, quando a gente fala de controle de pessoas, né, fala, peraí, segurança da informação, segurança cibernética e privacidade, a parte de privacidade, mas para você ver a importância que tem a área de gestão de pessoas, de recursos humanos, enfim, tem todo um engajamento que você pode perceber que é um cerne, né? É o recurso, um dos recursos que estão estabelecidos, né? E aí a gente consegue estabelecer diversos controles, né, e colocar isso mais na prática. Então, eu vejo que assim, além disso, tem assim a parte das legislações aplicáveis, né? Como o Sandro falou, isso é uma realidade. Porque, por exemplo, empresas que já têm, de fato, alguma maturidade, como, por exemplo, está ali sobre júdice do Bacen, por definição, ele já tem que ter alguma estrutura de cibersegurança.
Recentemente aí, no caso, né, a gente tem aí algumas normativas do Bacen que saíram aí no final do ano passado, né? Tem a 666, a 667, Deu uma a apertada. 538. Então, assim, o pessoal tá fechando meio que o cerco em relação a isso, né? Mas não é só isso. Aí a gente olha para a ISO, aí tem uma série de outros requisitos, né? Que obviamente essas coisas vão se complementar, tá? E claro, a área da saúde, tá? A Anvisa no pescoço, a ANS, enfim, tem uma série de coisas nesse Privacidade sentido. ali, a própria lei, né? A Lei Geral de Proteção de E Dados. aí, só pegando um pouquinho do gancho do que o João estava comentando, sobre escopo, né? Uma empresa muito grande, eu passei por outra empresa também, que passou pelo processo de certificação, e ela é uma empresa muito grande, atendia diversos clientes. A gente teve uma decisão de entrar, vamos dizer assim, no processo de certificação, num escopo reduzido, até porque, como era um ambiente muito grande, ambiente muito segregado, várias empresas atuando na mesma empresa, vamos dizer assim, né? Uma prestadora de serviço, a gente, num primeiro passo, teve ali o senso, né, de ter um escopo reduzido para que a gente entendesse a maturidade. Não que o escopo reduzido a gente não aplique controles para o restante, né, o que está fora do escopo. Mas a gente precisa priorizar, né, e focar ali no escopo, os Como é que foi controles. esse escopo, Sandro? Exemplifica pra gente aí, porque às vezes o pessoal não entende exatamente como é que é essa dinâmica do reduzido. Eu trabalhava numa empresa, né, que ela tinha diversos tipos de prestação de serviço, né? E aí, quando a gente fala do escopo da norma, né, do escopo que a gente vai prestar a certificação, né, ela pode abranger a empresa como um todo. Todos os, Uhum. se a gente for tangibilizar, né, Todos os departamentos, né? Todas as todos os áreas de departamentos, negócio. todas as pessoas. Então, quando a gente olha para um escopo reduzido, a gente pode ali focar num tipo de serviço, né? As pessoas que estão introduzidas ali, elas precisam também ter alguns treinamentos. Os controles, eles são mais rígidos, vamos dizer assim, né? Nesse escopo que foi reduzido, né? Nesse exemplo aí, qual que foi o escopo? Eu trabalhava numa empresa prestadora de serviços de call center, né? Uhum. E aí o que a gente Foi na fez, né? operação, no Foi no atendimento. Então, atendimento, no né? atendimento. Então, assim, tudo que chegava, né, de mailing, né? Uhum. O que a gente entendeu, né? O mailing é um processo onde você tem ali possíveis vazamentos de dados. Então, era um processo crítico para a empresa, né? E esse mailing, ele passava por aplicação, tratamento manual e depois ele chegava ali para o atendimento trabalhar no dia a dia. Então, todo esse processo de o cliente disponibilizar essa informação, ter o tratamento ali que seja em cima de aplicação e chegar até o atendimento, a gente fechou isso como um escopo da certificação. Então, era um escopo crítico para a empresa, Sim. né? A gente precisava ter um controle maior ali, né? A maturidade, a gente entendeu que num primeiro momento era um pouco mais baixa, e a gente foi trabalhando esse escopo tempo a tempo, né? E aí foi aumentando a maturidade, envolvendo as pessoas necessárias para que a gente conseguisse evoluir naquele projeto. E no final a gente teve ali o sucesso, né, de ter a certificação também. No outro ano, na questão da manutenção, a gente já aumentou um pouquinho mais o escopo. A gente não tinha, no primeiro momento, o processo do atendimento introduzido. Então a gente foi ali para trabalhar esse aumento do escopo. Eu saí da empresa, né, mas o intuito era toda a parte de desenvolvimento das ferramentas entrar também nesse escopo. Então, foi se pensando, né, como eu falei, passo a passo, deu o primeiro passo, a gente entendeu ali quais eram os riscos, quais eram as principais prioridades, qual que era o trabalho qual que é o dia a dia, né, que a gente precisa ali trabalhar, envolver as pessoas, tem custo envolvido, então assim, acho que é importante, né, a gente deixar claro que, né, a gente tem custo tanto do lado de auditoria, a gente precisa ter uma consultoria que apoie também, dá o direcionamento, né, e tem custo também que a gente vai mudar processo, a gente pode precisar implementar novas soluções no meio do caminho, então tem que ter um planejamento, né, bem abrangente e que as pessoas que estejam ali tenham um entendimento do todo. É importante a gente deixar bem claro isso, né? Porque às vezes gera uma sensação de incômodo, de, eu vou delimitar o escopo, então eu vou fazer, né, meia boca. O cenário ideal não seria fazer tudo e tal. E não necessariamente, né? A gente tem que entender que a gestão de segurança da informação, ela é baseada totalmente em cima de gestão de riscos. Sim. E a lógica de gestão de risco, né? Daí vai a escadinha, né? A lógica de gestão de risco não é só você quantificar o risco, mas é você priorizar as ações de acordo com o risco. Então, isso está dentro de uma estratégia muito inteligente de segurança da informação,
porque não é a visão, tem que mudar justamente essa perspectiva. A perspectiva muda tudo, né? A perspectiva de, estou fazendo meia boca, não. Estou fazendo naquilo que é mais importante para o meu negócio, para fazer com um nível de perfeição acima. Porque se você vai fazer o escopo completo, às vezes, você vai acabar gastando uma energia, um esforço de mudar processos, de fazer política, às vezes de dar treinamento, toda a energia que gasta, porque são recursos, como você falou, que vai tanto recursos financeiros como horas gastas, que também, né, também é Sim. dinheiro, né? Tempo é dinheiro também, de profissionais que estão pagos ali, que você vai ter que ficar investindo, prestadores de serviços terceiros, especialistas, auditores, com áreas que o risco é mínimo. Então, assim, né, você gastar uma energia, gastar dinheiro com coisas que não vão trazer o impacto necessário e às vezes essa energia dividida tira a energia do foco daquilo que é mais importante. Então esse escopo priorizado eu acho extremamente importante. Né, a gente como prestadores de serviço está bastante acostumado, né, a gente recomenda isso para os nossos clientes. E aí você que está em casa, né, aí vai muito do seu segmento, é uma análise mais profunda que tem que ser feito. Mas eu exemplifico até a gente como prestadores de serviços, né? Tem muitas empresas prestadoras de serviços, seja, né, da área de tecnologia ou não, né? Consultorias, contabilidade, escritórios de advocacia. Focar na operação de atendimento, focar naquilo que vai pro, né? O foco sempre tem que ser o cliente, acho que de todas as empresas, né? Pelo menos empresas privadas, né? Então, todas essas áreas de negócio que atendem o cliente, que impactam diretamente o cliente, têm que ser priorizadas. Óbvio que vão ter algumas empresas que a estrutura é tão complexa que, né, aí vai acabar sendo necessário você fazer, às vezes, completo. Cada caso é um caso, também Sim. não dá para generalizar. Sim. Mas é um caminho que facilita bastante, né, João? Facilita, porque o que acontece, a gente percebe nesse processo, né, que inicialmente o próprio cliente às vezes tem dúvida, e a dúvida dele às vezes até inclusive em delimitar o escopo dele. Uhum. Às vezes você fala assim, vamos fazer aqui, né, a declaração de escopo, eu falo, cara, o que é isso, né? Porque a impressão que dá é que, assim, realmente eu tenho que certificar a minha empresa como um todo, né? Ou seja, o meu selo é para... Não, às vezes, na realidade, é um produto, um serviço. Então, a gente estava falando de alguns pontos, né? Então, por exemplo, às vezes tem uma empresa na área de tecnologia que ela é uma empresa que, às vezes, o carro-chefe, às vezes, é uma prestação de serviço, como, por exemplo, um SOC. Uhum. Mas ela não é só isso. Às vezes a empresa ela tem área de desenvolvimento, né? Às vezes, Uhum. que faz inclusive aplicações, ela tem uma área inclusive às vezes de GRC que pode prestar algum tipo de serviço, né? Então tem mais naquele momento, ou seja, o que ela pode ter uma visão de se sentir mais segura, né? Uhum. Então vamos certificar o SOC, vamos. Mas peraí, vamos certificar o SOC em qual nível? N1, N2, N3, eu vou olhar também para o meu MSS. Então, assim, até onde realmente eu tenho uma consolidação de Dentro do SOC ainda você poder delimitar. você pode fazer, porque assim, como você falou, né? Cada passo, né, vai fazendo mais um esforço, mais um esforço. Então, assim, vamos olhar o que a gente já tem mais redondo, com mais maturidade e vamos certificar. E eu costumo dizer o seguinte, nesse processo, né? Quando tem a certificação, depois tem um processo de manutenção, da recertificação, e aí você devagarzinho vai aumentando esse Que é a escopo. estratégia que a Que empresa é, do Sandro lá falou, né? Comece para um lugar, depois vai para outro. é o que a galera faz. Né? O ótimo é inimigo do bom, né? Isso, é Às isso. vezes você começa em um lugar com o negócio já andando, fica muito mais fácil você ir ampliando do que Porque o que o pensa no todo e aí não faz nada, né? Que é o que a gente vê que o que o acontece João também bastante. comentou mesmo, acho que tem muita questão assim, a gente tem as empresas, né, não todas, e agora como você comentou também, esse tema já é muito falado, ele já é muito discutido, ele já é muito priorizado. Uhum. Mas no passado, um pouquinho anteriormente, a gente não tinha visibilidade do que é uma certificação. E aí entra, né, a questão, certifica a empresa inteira, o que é certificar a empresa inteira? Então, assim, o esforço que isso vai gerar dentro do dia a dia ali e priorização da alta gestão, comprometimento. Porque a empresa ela tem que vender, ela tem que dar suporte para os seus clientes, então, assim, na maioria das vezes ele precisa estar muito próximo, né, ao C-level mesmo, né? Então, a questão de ter ou não ter, a gente sabe da importância, mas, né, como eu falei, né, o pessoal que trabalha ali, às vezes já passa. O pessoal que já é da área de segurança entende isso, né? A gente tem que ficar explicando muito. A dificuldade dele é passar isso para autogestão, passar isso para a área financeira, né? Porque que vai, às Sim. vezes, liberar o budget, etc. E aí, o importante é legal mostrar exemplos práticos, né, Sandro? Como é que é a vida de um gestor dentro de um departamento de tecnologia, de segurança da informação e da empresa como um todo, sem a ISO e com a ISO? Pré-implantação, pós-implantação.
Não do desafio dele implantar, depois já, né, que o negócio entrou na prática ali, que você conseguiu melhorar mudar esses processos, agora fazendo uma gestão baseada na ISO, o depara, como é que é isso na prática? Eu acho que antes, dependendo da maturidade da empresa, né, em relação à segurança da informação, a gente não tem muito processo estabelecido. Uhum. Então, você não consegue monitorar, você não consegue medir o que está sendo feito, você não consegue ter visibilidade do que está acontecendo. E quando você tem a implantação da ISO, por exemplo, eh, assim, você tem controles, requisitos, como foram colocados, que após a implementação você vai ter visibilidade de tudo isso. Você vai conseguir não aumentar a maturidade, mas você conseguir ter monitoramento, você vai ter que seguir processos, você tem que gerar evidências de algumas ações, né, no dia a dia. Você tem que ter um plano, por exemplo, se a gente for falou de SOC, né, mas eu tenho meu SOC antes da implementação. Você seguia todo o processo de triagem, de avaliação, de N1, N2, processo de melhoria contínua. Você seguia tudo isso? Cara, não seguia. A gente tinha ali os alertas e a gente tratava os alertas. Pós-implantação, você precisa ter implementado esse processo como um todo. E aí você começa a ter mais controle do que está acontecendo, você começa a ter mais visibilidade, você começa a mostrar a importância de segurança da informação, por exemplo, trazendo indicadores de possíveis fraudes que não aconteceram porque a gente implantou o controle tal. Então, isso para o negócio, isso traz visibilidade financeira, né? Traz ali, cara, não estou perdendo dinheiro. Então, assim, isso é importante. Eu acho que esses são diferenciais. Eu comentei aqui Aí, uma legal. questão técnica, Não, né? ficou claro que é, né, o seu papel como gestor, né? Acho que é uma coisa que eles, né, é meio óbvia, mas é importante a gente reforçar o óbvio às vezes, né? Qualquer gestão de qualquer coisa, né? Não só tecnologia, não segurança da informação, tem que ser baseado em dados, né? Tem que ser baseado em informações. Por isso que a nossa área, tecnologia da informação, segurança da informação, é tão importante, né? Porque serve para fazer gestão de todos os departamentos, independente se é RH, financeiro. E você precisa ter informação, monitorar, que é exatamente o que você falou, né? Não é todo gestor de TI, não é todo gestor de segurança que entende isso tão simplesmente, né? Não. Principalmente gestor de tecnologia, às vezes. Fica muito, eu tenho que manter os hardwares e softwares funcionando, né? E fica só focado nisso. Tem que ter sistemas, processos para monitorar esses hardware e software, para monitorar essas pessoas, para monitorar tudo isso. Ter informação. Aí colocando isso para o prático, né? Sim. Tem muitos gestores de TI que não tem um sistema de monitoramento, que monitora os ativos. Não tem, às vezes, um sistema de chamado, só faz aquele sistema de chamado bem básico ali, mas não categoriza, não coloca nível de risco de cada incidente. Essas informações que vão dar para você ter um volume de quantidade de incidentes por tipo de serviço que você oferece. Não categoriza também os incidentes de segurança, não tem um monitoramento dos incidentes de segurança que é o próprio SOC, ou não tem uma gestão de vulnerabilidade. Aí você tem que ter uma análise de vulnerabilidade para ter informação para poder fazer uma gestão de vulnerabilidade. Isso. Como você vai fazer uma gestão de vulnerabilidade, sendo que aí fica tudo a Deus dará meio que sorte, e aí é a má gestão que dá o problema, né? As coisas não se conversam. E não adianta nada, né, a gente ter ali uma máquina que tem a disponibilidade dela sem acontecimentos paralelos, né? E aí você tem lá tentativas de ataque batendo no seu firewall, depois você vê algo em outro local de algum tipo de brute force. E se você não consegue correlacionar essas coisas e trazer essa visão, cara, está acontecendo, está próximo de acontecer alguma coisa. A gente tem que tomar o cuidado. Então, acho que isso que traz relevância no momento que você tem essa implantação, que você tem mais processos que as pessoas estão seguindo. E aí você mostra isso, fala, cara, a gente precisa não só atuar numa disponibilidade, mas a gente precisa também melhorar as outras configurações. Senão, a gente a gente não vai ter mais disponibilidade. Então, acho que isso que no dia a dia ali... Se não tivesse estrutura, não tivesse organização, é muita coisa para lembrar, né? Sim. Então, inviabiliza, né? A área de negócio, a área de vendas vai vender. O RH precisa contratar as pessoas. Então, assim, se a gente não tiver essa estrutura e essa conversa... Que vai em todos os níveis, né? Tudo isso define desde uma política de segurança da informação, depois, né, de implementado baseado na ISO, etc. Isso. Mas, né, todos diversos equipamentos. Os de segurança, firewall, antivírus, backup, e agora, né, com toda essa sopa de letrinhas que tem hoje em dia, né? EDR, XDR, NAC, DLP... É infinito, né? Tem muita coisa. E tem que fazer a manutenção disso. Rever a configuração, vai largar ela, pôs para funcionar. Daqui
Daqui 2, 3 anos, você acha que vai estar funcionando da mesma forma? Obviamente que não. Aí não é gestão, né? Daí você Sim. larga. Então tem todo esse conjunto de tecnologia. Tem todas as pessoas, né, dentro da área de tecnologia e segurança, que você tem que orientar e tal, e os colaboradores como um todo, né? Que a gente até teve o último podcast que a gente falou de treinamento e conscientização, Sim, que é um muito assunto importantíssimo, que a ISO vai te dar uma estrutura, vai te orientar. É uma exigência, né? Senão o cara nem consegue a certificação. É isso. Então, vai ajudar nesses fatores também. Tem monitoramento, a gente falou de gestão de vulnerabilidade. São muitas coisas que se você não tem... E qual o parâmetro disso? Eu identifiquei que a gente tem 50 vulnerabilidades. Eu me desespero, saio correndo, ou tá bom? Depende, é relativo, né? Depende. Pra uma empresa... Tu pega, sei lá, para um Google, né? Não precisa nem ser tudo isso, a gente sabe disso, né? Para uma empresa grande... 50 vulneráveis, se não forem vulnerabilidades, né, na área de negócios específicas mais críticas, nos serviços mais críticos, é totalmente aceitável. Você tem que Tem medir empresas que é isso. muito mais que isso. Mas qual que é o parâmetro? A política que vai te dar o norte, né? Então, assim, aí sem isso é um negócio meio, né, às cegas e tal. Acho que tem mais algum exemplo que você poderia dar nesse sentido? Eu acho que, pegando o gancho que você está comentando mesmo, né? A gente precisa priorizar e entender qual que é o risco. Não adianta eu só fazer scan de vulnerabilidade, gerar relatório. Se a gente não priorizar onde a gente precisa corrigir o que é crítico para o negócio, você vai ter demandas dentro da área de tecnologia, e a gente focando, né, num scan de vulnerabilidades, que você pode não estar corrigindo ou melhorando o ambiente onde deveria. Então, a gente tem aí diversos... Começa mesmo quando a gente fala de um scan de vulnerabilidade, começa por uma gestão de ativos, né? Uhum. Se você não tem uma gestão de ativos ela bem formatada e você entende o que é crítico, cara, você vai estar fazendo scan de vulnerabilidade lá para inglês, À toa. à toa, É. né? Então, assim, você vai trazer mesmo valor para o negócio a partir do momento que você tem a visão do negócio, você sabe o que é crítico. E aí você foca Legal. nessa questão, né? Então, aí vem gestão de ativos, que é uma das políticas, é um dos pontos, né? Ativos entra hardware, software, mas entra pessoas também, Pessoas né, também. João? Daí Entra. já Olha, esse monitoramento. esse aspecto aí da palavra da gestão, basicamente ela permeia em toda a norma, né? A gente tá falando assim, uma coisa fundamental, gestão de riscos. Sim. Uma coisa que eu costumo sempre falar assim, a gestão de riscos, você pode implementar, tem formas, tem metodologias de como você faz, e por incrível que pareça, a norma não fica batendo numa tecla, que, por exemplo, que você tem que seguir uma metodologia da 27005, que é específica de risco da ISO. Não, ela fala, ó, você precisa ter uma metodologia estabelecida, você tem que ter ali uma análise, uma avaliação e um tratamento de riscos, né? E ela te dá ali algumas diretrizes relacionadas a isso. Só que uma coisa importante em relação a essa parte de riscos, né, o que é? É o apetite de risco. Então, assim, quando você está começando a estabelecer, né, um SGSI, essa parte de apetite de risco, o que isso quer dizer? Aonde, de fato, que eu vou começar a fazer a parte do tratamento de riscos, né? A gente sabe, se a gente for levar para um aspecto de uma matriz, que a gente chama, né, uma matriz 3x3 da vida, ou uma 5x5, né? Eu tenho ali um risco estabelecido como muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto. Qual é o meu apetite de risco? Ou seja, o meu apetite de risco é médio. Ou seja, os caras que são o risco que é médio, alto e muito alto, obrigatoriamente ele é imprescindível que eu faça um tratamento. Os caras que são muito baixo e baixo, olha, de fato eu sei que esses caras existem, mas num primeiro momento eu não vou dar tanta importância assim, porque eu tenho coisas mais críticas para observar. Mas esse ponto é fundamental de estabelecer um apetite de risco, onde você, no caso, né, a alta direção faz ali, né, estabelece isso, leva isso para um comitê, para que todos fiquem sabendo. Uma coisa importante, né, dessa parte de riscos tecnológicos, vamos pensar assim, né, que assim, quando a gente está olhando para a nossa área de tecnologia da informação, e quando eu falo tecnologia, vamos pensar aí basicamente, né, segurança, desenvolvimento, infraestrutura. Quando a gente está conversando entre nós, é uma coisa. Agora, quando você fala assim, olha, a minha área, vamos dizer assim, a área ali do jurídico, a área de recursos humanos, tem um risco atrelado à segurança da informação, essa comunicação, né? Ou seja, como é que você vai levar isso para o pessoal da área do jurídico e falar assim, olha, toma que o filho é teu, esse risco é seu. Isso é uma das coisas que a gente percebe que tem que ter eu costumo dizer assim, tem que ter assim uma tarimba para falar a respeito. Por isso que, quando a gente está falando de risco, o dever de casa vamos mapear o nosso? Dentro da nossa área, para que a gente possa demonstrar na prática, olha, nós estamos mapeando aqui, vocês também são importantes, mas a gente está vendo esse risco, etc. Isso é uma coisa, e isso é, assim, dentro de um projeto, é uma gestão, que é a gestão de riscos. Você bem falou, gestão de ativos, já é um outro mundo apartado.
Tem um outro ponto, ó, Complemento, né? assim, nesse aspecto, vai ter um ponto, gestão de capacidade, é um controle que tem, né? Um controle ali organizacional. Só que quando a gente olha essa parte específica de controle, a gente está falando da 27001, mas tem a norma 27002, que basicamente ela traz diretrizes para cada controle. Uhum. Ou seja, para a gente não ficar no escuro, né? A gente, assim, você fala de gestão de vulnerabilidades, é um negócio muito amplo. Mas como que a gente pode, de fato, implementar, realmente fazer ali um plano de ação voltado para a vulnerabilidade? A 27002, Parâmetros. ela traz algumas diretrizes. Então, por exemplo, gestão de capacidade, ela fala em aspectos, olha, gestão de capacidade em relação a pessoas. Será que atualmente na minha companhia eu tenho pessoas suficientes, né, para fazer? Isso é incrível, né? É uma Só coisa. esquece, né? Tipo, pô, se o cara entra de férias e o outro tem uma dor de barriga aí, Isso. pega um Aí, atestado, como é que vai, a empresa para, o sistema parar, não vai ter quem vai corrigir, então são coisas que, né, se você não prevê, não estipula né, essas políticas antes, nessas definições, você só vai saber depois que já deu Que deu problema, problema. que já Isso. perdeu dinheiro, etc. aí dentro de gestão de capacidade, fala de pessoas, aí fala assim, bom, e fala até, né, assim, será que eu tenho uma infraestrutura, no caso, empresas que precisam, eu tenho uma infraestrutura que realmente ela vai me atender? Infraestrutura física que eu tô falando, será que ela tem? Não tem? Até fala assim, eu tenho uma infraestrutura tecnológica que pode me atender? Nós estamos falando de um controle só, né? Sim. Aí, bom, podemos falar de um controle específico que fala a respeito de privacidade. Tem lá o 5.34, que é só de privacidade. Só que lá no controle, né, ele fala, tem uma diretriz que assim, o controle precisa ser aplicável em relação às legislações, né? Quando você fala legislação, no nosso caso é LGPD. Quando a gente olha para LGPD, a gente vê um mundo à parte que a gente vai ter que fazer um processo de implementação ligado à privacidade. Então, ou seja, parece que às vezes é um controle, mas dentro daquilo tem um processo muito grande de você realmente estabelecer, né? Eu acho que esse é um desafio muito, muito grande, tá? E aí, não fazendo, queria alguns exemplos de vocês, de realmente quando o negócio pega fogo mesmo, que deu problema, coisas que poderiam ter sido evitado caso tivesse, né, se preocupado com isso antes, se tivesse políticas, processos, poderia ter evitado. Eu vou começar até para facilitar aí, né, para vocês refletirem aí, mas casos clássicos, né, por exemplo, o Rensor, que infelizmente hoje é extremamente comum, né, hoje, né, infelizmente o número de ataques, incidentes cibernéticos só aumentam, e Rensor, né, um dos principais deles, é um dos mais preocupantes. E vem o clássico, né, do Rensor, que, né, óbvio que tem várias ações que vão seguindo as normas da ISO, né, as boas práticas de segurança, tendo uma política bem estruturada, que vai evitar que o seu ambiente seja contaminado, mas ainda assim é risco, né? Independente, pode ser que aconteça, o seu ambiente já sendo contaminado, como fazer, o que eu, né, que vem a questão de resposta a incidente, como eu vou agir, né? São coisas que você já poderia prever, né, num plano de disaster recovery, alguma coisa do tipo. E muitas vezes, por não ter isso, o cara fica perdido e vai no desespero, e aí a gente sabe como que é. É uma sensação terrível. Eu, como prestador de serviço, o cara me liga, eu já fico com dó dele, eu mesmo fico incomodado. Mas, assim, acho que é um papel que ninguém quer, né? Uma situação que ninguém quer passar, né? Mas, infelizmente, é comum, né? Sim. E aí, dentro disso, o cara, às vezes, nem sabe o que fazer, começa a ligar para uns amigos, para fornecedor, pesquisar na internet. Isso acontece muito, a gente recebe muito essas ligações. A gente trabalha dentro do que for, mas o cara tem um risco que a gente tem que admitir, né? Que muitas vezes, se ele não tem um parceiro de confiança, não conhece já uma empresa como a Athena, sei lá, o cara vai pesquisar no mercado, na internet, vai pegar uns aproveitadores, uns oportunistas, que aí o cara, pô, você quer ajuda? Então beleza, então eu vou te cobrar 3 vezes, 10 vezes mais. E no desespero, né? Tem que fazer. Com o prejuízo rolando ali, com o ambiente parado. Então aí o cara não tem um backup, ou o backup estava dentro da rede, foi criptografado também. Então esse é um exemplo clássico, que é óbvio que, né, que fazendo uma avaliação de risco, né, criando esses processos, não é uma garantia, mas poderia evitar, ou mesmo que acontecesse o incidente, você saber como resolver da melhor forma possível, minimizando o impacto, né, negativo, minimizando o prejuízo. Criar alguns outros exemplos aí que vocês pudessem citar. Eu acho que assim, pegando um pouquinho do gancho que você comentou, a gente tem aí todo o trabalho, né, que pode ser feito com prevenção de risco mesmo, mas acho que é importante, dentro das empresas agora, e está crescendo também, eu acho que o movimento de simular, né, fazer umas simulações.
então, chamado aí tabletop, né? Que a gente simula, né, se ali tá todo mundo treinado, tá todo mundo sabendo o que deve acontecer. Olha que legal. Aconteceu um problema. Eu, graças a Deus, nunca tive esse tipo de situação, né? Direto com você, né? Mas, né, Mas já ouviu falar bastante. já, vários amigos já passaram, né? E o momento é assim, né, de desespero total. Então, vai desde você ter processos estabelecidos, quem abre a sala do War Room, quem são as pessoas envolvidas, tem uma pessoa que vai ficar responsável ali por fazer as comunicações, quem que fala com o jurídico, quem que fala com a área com C-level. Então, precisa ter esse ambiente bem estruturado, né? E eu acho que essa questão das simulações, né, esses tabletops, eles ajudam, porque a gente fala aqui num processo mais voltado a processo mesmo que a gente fala de C-level, de diretoria, de comunicação NPD, prestação, comunicação com os clientes. Mas e o público aqui que a gente escreveu lá o procedimento? Escrevemos a política, o procedimento, o cara nunca olhou para aquilo, né? Então, no momento que acontece, vai todo mundo para a sala, ninguém sabe muito bem o que fazer, quem faz primeiro, quem não faz. Tem uma pessoa olhando o firewall aqui, tem outra olhando o SOC ali, tem outra olhando a máquina, tentando subir, e nada se conversa. Então, acho que é importantíssima essa questão de simulação, né? Para entender e colocar ali todo mundo no mesmo caminho. Mas outros exemplos podem estar mais voltados a, por exemplo, a gente ter aí algum tipo de phishing, né? Que é engenharia social. Então, assim, entra muito na questão da... Tem, o que está batendo, pessoa física recebe todo dia, né? Todo dia, né? Eu sempre brinco, né, em evento, quando a gente, né, faz palestras, essas coisas, eu falo, pessoal, dá uma olhada no celular de vocês, abrem lá o SMS. Eu acho que pelo menos 90% do público ali, às vezes falando para 10, 20, 30 pessoas, acho que 90% de vocês vai ter mais mensagens de golpe do que mensagens reais, né? Vai ter uma outra mensagem, às vezes, né, do seu banco ali, né, da própria operadora. O resto é tudo, né, emprego, golpe, algum site de pagamento, alguma promoção, o tempo todo. E isso acontece com pessoa física e pode acontecer nas empresas. Tem vários exemplos disso também, né? Sim. Teve um caso recente, né? Uma empresa, né? O contas a pagar recebeu o boleto do fornecedor tudo certinho, um phishing, pagou um boleto de mais de 50 mil reais, falso. Coisas que, né, que são comuns hoje em dia. Eu já passei por casos onde o atacante, né, o estelionatário que seja, ele foi num LinkedIn da vida, pegou ali a foto do presidente da empresa, comprou um chip, né? Ele deve ter feito uma engenharia social para entender ali quem era o contas a pagar, ele vasculhou essas informações, ele entrou em contato, de alguma forma ele conseguiu lá o telefone do responsável por contas a pagar, falou, cara, tem um boleto para pagar aqui. Paga esse boleto hoje. Não, mas não tem nada aqui mapeado para eu pagar. Não, paga. A sorte que a gente tinha, né, numa frente de conscientização já trabalhado, assim, periodicamente, contínuo, né? A questão de simulação de phishing também. Essa pessoa achou estranho. Ela já acionou a área de segurança e acionou também, por outra linha, né, o presidente, e viu que ali era um golpe mesmo. Olha só. Então, assim, isso acontece todo dia, toda hora, né? Então, assim, telefone é um pouco, acho que ligação é um pouco mais difícil, mas link, agora com aqui, inteligência artificial, né, já teve alguns casos. Simula até a voz. Simulam videoconferência. Né? Teve um caso recente aí que mesma coisa, né? A pessoa que... Eles pegam normalmente a pessoa vulnerável, procura no LinkedIn lá, vê que é uma pessoa que é do financeiro, que não é uma pessoa tão, né, profunda em tecnologia e tal, mas é a pessoa que tem a senha lá para pagar no banco, né? E aí fizeram uma videoconferência com os 3 sócios, todos IA, todos, né, deepfake e tal. O áudio também, tudo IA. Então, assim, isso já acontece, real. Pesquisem aí, né, a notícia aí no Google, que vocês vão achar muito fácil. Mas agora já tá acontecendo, imagina, né? Com a evolução da IA como tá, vai ficar cada vez pior, né? Tem um aspecto aí, né, que, olhando assim, o aspecto da conscientização é uma retórica, né? Conscientização e treinamento é uma coisa que, assim, é um alicerce. Isso precisa acontecer e que eu acho que, com certeza, aí o colaborador que teve essa visão de, desconfiar, né, em relação a alguma coisa para poder entrar em ação. Sim. Mas, assim, no dia a dia, né, a gente tá falando também aspectos do dia a dia, né, assim, já tem um tempo isso, né, não é tão muito distante, mas uma pessoa da minha família, assim, ela sofreu um golpe, assim, que você fala, parece coisa de cinema, né, na realidade. Nossa. Essa parte, por exemplo, de telefone, né,
Obviamente fizeram uma engenharia social, conseguiram coletar algumas informações, inclusive dessa parte financeira, qual é o banco, a agência, conta Aí é corrente. LGPD, né? Dado que vaza Aí, dessas organizações, já sabe seu financiamento, sabe o valor que você paga, sabe exatamente. Todos os o nossos número dados do estão por aí, né? contrato. E aí tem problema. foi um aspecto assim, ligou. Aí aquela história da confirmação, né? Qual o nome da senhora? XPTO, legal, confirmado. O banco da senhora é tal? É sim, confirmado. Aí a pessoa fala, a sua agência, essa daqui é assim. Aí chegou num ponto, né, que já estava envolvido, né? E é o aspecto Sim. vulnerável de não ter uma conscientização, de não estar. Confirma para mim a sua senha. Aí confirmou a senha. Aí, assim, dentro desse aspecto, aí teve, obviamente, pelo menos 3 empréstimos, enfim, foi uma dor de cabeça, né? Sim. Mas um aspecto que, assim, aquilo, né, da engenharia social, né? Eu sou seu amigo, Uhum. eu sou um bate-papo descontraído, etc. Então, né, isso desconfie, né? E tem coisa, né, que a gente fica falando de até exemplos mais esdrúxulos, mas tem coisa muito rotineira, né? Você pega coisas básicas. Pô, cara, né, nada contra estagiários aí, desculpa, já fui estagiário. Também. Mas é Também. exemplo estagiário, né? Analista nível 1, profissionais, sei lá, de uma área específica, administrativa e tal, com acesso à mesma pasta do dono da empresa, do sócio, né? Com da área, a pasta do comercial, do marketing, que tem toda a lista de cliente, mesmo acesso. E assim, é comum, infelizmente é comum. Não era para ter, mas quem foi lá? Teve algum momento que alguém validou se esses acessos estavam corretos e tal, fez a revisão e tal? Tudo coisas que, né, a ISO a base coisas básicas, né? Que é os primeiros pontos que a gente vai bater numa adequação a qualquer norma, não só a ISO, né? Uma NIST, um PCI, um Bacen, um CVM, um IEC2, qualquer delas são coisas muito básicas que a gente vê que às vezes não é feito, né? Então, é mais um exemplo, e quem não tem uma história de algum conhecido, de um ex-funcionário que saiu e roubou informação, roubou lista de clientes, ou apagou tudo e ferrou o cara, isso daí acho que todo mundo conhece, né? Todo mundo mais pouquinho de experiência aí, já participou ou conhece alguém, algum amigo que já passou por uma situação como essa. E aí entra um ponto importante, né, que você estava mencionando, a gente está falando, volta na palavra de gestão, né? Gestão de acesso. Por exemplo, gestão de acesso é muito fundamental, onde tem, às vezes, tem lá até um controle específico de acesso privilegiado, como é que tem toda classificação da informação, toda uma estruturação para para sigilosa, se não é, se ela é pública, essa aqui você pode, porque é pública, todo mundo tem acesso. Sim. Coisas básicas que seriam feitas na avaliação de risco, inclusive, também. Né? A parte de gestão de acesso, como comentou, é a base, né, cara? Assim, você tem que, quando você vai olhar para uma certificação, você tem que ter ali a preocupação, né, desde quando a pessoa entra na empresa, o onboard, a criação do acesso, quem pode aprovar ali algum tipo de acesso para qualquer um, né, dentro da empresa. Então, precisa ter essas aprovações, monitorações, revisões periódicas. Acho que é muito importante que tenha essas revisões, né, e tenha controles, né, processos que a gente tenha validação. Por exemplo, eu estou entrando ali na área financeira e eu solicitei, está aberto para eu solicitar dentro dos sistemas internos, acesso ao RP. O responsável, o owner ali, né, o dono do RP, ele precisa autorizar esse acesso. Não somente o gestor da pessoa autorizar. Então, precisa ter workflows que façam ali uma subida de aprovação, alçada de aprovação, para que todos estejam cientes. Por que o Sandro da área de TI está pedindo acesso no RP financeiro? Não tem nexo, né? Então, assim, precisa ter. Isso E aí precisa o ser pessoal estabelecido. pensa em ferramenta, né? Porque tem DLP, tem PAN, tem IAM, tem várias coisas correlacionadas aí à questão de controle do que o cara acessa ou não acessa, o que pode acessar e o que não pode. E nenhuma ferramenta dessa vai funcionar sem ter a estrutura da política pronta. Não tem mágica, né? O cara quer colocar a ferramenta e a ferramenta tome decisão por ele, faça por ele. Não, a estrutura vem primeiro, aí, de acordo com a estrutura, o risco, a necessidade, que você vai até escolher qual ferramenta vai se encaixar melhor. Porque às vezes não precisa aquela ferramenta super complexa, mais cara, às vezes uma coisa mais simples de atenderia, ou não, é muito crítico, aí eu preciso ter uma solução que realmente atenda. Então, ajuda até nessa questão de escolha tecnológica também, né? Uma coisa acaba puxando a outra. É interessante, né? Que tem um aspecto da ferramenta que é fundamental, e aí a gente olha também, assim, às vezes o processo. Então, por exemplo, às vezes dentro de uma documentação de gestão, uma norma de gestão de acesso, né? Você pode estabelecer, colocar uma afirmativa que a cada 6 meses você tem que fazer uma revisão da sua lista, por exemplo. Mas aí tá lá. Básicas, então, mas... tá escrito ali, né? Aí, quando chega numa visão de auditoria, aí tem a pergunta: então, mostra para mim a sua derradeira versão da sua lista.
Então, aí a norma foi publicada em 2025, né? A lista está lá atrás. E aí os 6 meses. 2001. Aí não está cumprindo aqueles 6 meses, aí aparece uma não conformidade menor, por exemplo. Então, assim, o aspecto da tecnologia, da ferramenta é excelente, mas e a parte do processo? Uma coisinha dessa, É assim... o que você falou, né? Ali é a pirâmide, né? Pessoas, tecnologia e processo. Se isso não tá ligado, a gente não chega em lugar nenhum, né? Aí a gente citou alguns exemplos de problemas, né? Porque, querendo ou não, é a realidade. É a gestão de riscos, né? Isso, não tem como separar isso quando a gente está falando de segurança da informação. Mas a questão da confiança digital não é só no aspecto negativo de evitar problemas. Ele vem também no aspecto que você transforma isso em positivo, né? Eu acho que o principal ponto, uma empresa que se importa com os dados dos seus clientes, porque essa é a realidade, né? Quando a gente está falando de segurança da informação dentro da empresa, o foco principal, óbvio que tem os dados dos seus colaboradores, tem os dados dos seus fornecedores, mas os dados dos seus próprios clientes, né? Você vai estar armazenando ali para a prestação de serviço que você oferece, para o produto que você vende, etc. E você armazena esses dados e simplesmente uma empresa que não está nem aí e vaza esses dados, como aconteceu, né, que a gente falou, que aí depois gera golpes e tal. Uhum. Pô, você vai confiar numa empresa dessa, né? Os caras... O produto, o serviço que eles oferecem, você começa a fazer uma correlação. É bom, sendo que, pô, eles não estão nem aí com meus dados. Aí já entra aquela questão desses incidentes que a gente sabe o impacto que gera, principalmente com a questão do impacto na mídia, né? Sim. A imagem da empresa é prejudicada. Isso já, pô, tem empresas que perderam milhões, às vezes até com ações, tem empresas que até faliram por causa de incidentes que eles às vezes não conseguiram contornar, a empresa teve que ser comprada, etc. E a gente trazer esses benefícios da ISO 27000 com essa perspectiva positiva, né? Não só evitar o problema, mas trazer como diferencial comercial, competitivo para a empresa perante seus concorrentes. Beleza, né? Você tem o meu serviço e tem o serviço do seu concorrente. Mas, putz, esse seu concorrente, você viu que teve um incidente lá ano passado e tal? Pô, a gente nunca teve aqui a confiança digital, né? A gente não está sendo patrocinado, mas quem usa muito isso é o Itaú, né? Com a questão de privacidade de dados. O cara pega propagandas no horário nobre, né? Na novela da Globo ali e tal, e põe uma propaganda, em vez de falar, abra uma nova conta corrente. Não, o cara fala, a gente cuida dos seus dados. Seus dados são Gente, protegidos. estamos aderentes às melhores práticas de segurança, a gente atende LGPD e privacidade de dados. Esse é o exemplo mais claro, né, de como você traz isso, não só como uma gestão de riscos para evitar possíveis prejuízos, mas como um diferencial competitivo que faz você ter um retorno financeiro, Sim. faz você ter destaque no mercado, destaque contra os seus concorrentes. E aí, na experiência de vocês, como isso pode ser aplicado dessa forma? Como a gente consegue, né, explicar isso para a alta gestão? Eu assim, acho que depende um pouco também de cada ramo, né? Mas eu já passei por empresas onde você, sem uma certificação da ISO ou em processo de certificação, você tem ali um trabalho, né, para ter um retorno no final do programado, né, uma certificação, você não entrava nem numa lista de negociação. Olha só. Então, assim, as empresas, os clientes, de forma geral, como você comentou, né, a gente, como pessoa física, a gente tem a preocupação já da questão da segurança com os nossos dados, né? Então, o cliente, ele está pensando nessa questão também, na disponibilidade do seu ambiente. Então, assim, se eu tenho um fornecedor ali que ele teve por acaso, né, não colocando que foi uma falta de controle, mas ele teve lá um incidente. Isso mancha o passado da empresa. E se você está passando ali por um processo de licitação, cara, isso vai pesar muito, assim. Diversas empresas olham, cara, a gente está lá no planejamento agora de voltar a ter melhoria, né, dentro da empresa, aumentar a maturidade, mas o cliente está procurando credibilidade, confiança. Então, assim, eu não quero fechar um serviço com você para que daqui 6 meses eu tenha que mudar. Isso é muito trabalhoso, isso traz custo, vai despender de horas de pessoas. Então, ele quer credibilidade, ele quer confiança, ele quer, né, uma relação contínua ali, extensa, né? Uhum. Então, acho que tudo isso gera, né, esse descontentamento, essa questão de, cara, se acontecer alguma coisa do lado de lá, como que eu vou ficar do lado de cá? É uma extensão da minha casa. Você que está acostumado a trabalhar em empresa grande, Sandro,
não é opcional, né? Hoje Assim, não. aí beleza, vou tirar a certificação ou não, aí beleza, né? Aí vai de segmento, vai do porte da empresa e tal. Mas a estrutura, né? Seguir as boas práticas, né? Porque também a gente está falando aqui de certificação ISO, pessoal. Não necessariamente todas as empresas precisam tirar o selo, Sim. né? Sim. Dentro dessa loja. Tudo que a gente está falando aqui é das boas práticas, né? De você fazer a boa gestão através de uma boa política, de um bom processo, e aí a gente se baseia na ISO porque ela é referência, mas né, também se você se basear em outro framework também Sim. é relevante ali, referência de mercado, vai chegar, né, às vezes vai conseguir chegar no mesmo objetivo, né? Mas a ISO a gente está mais acostumado, a gente coloca ela. E aí você começa a usar isso realmente para tipo, perder o negócio ou não. Daí, novamente, você que está acostumado a trabalhar em empresas grandes, ou você se adequa ou você sai do mercado, né? Na maioria Você das começa a vezes. perder cliente. A briga de cachorro grande ali, isso daí já não é, nossa, algo inovador, né? Não. É meio que já o básico necessário. Porque, assim, saindo um pouco também da ISO, se a gente for falar de LGPD, é uma lei. Então, assim, Sim, eu putz, vejo ótimo, que muito bem colocado. eu vejo que a lei, ela traz um sentido que, assim, cara, eu tenho que cumprir a lei. Ponto. Uhum. Eu não tenho muita Uma faço boa ou não faço, prática, não é não é boa prática. Eu tenho que opcional. cumprir a lei. A LGPD, ela trouxe essa preocupação e eu acho que ajudou também a alavancar a área de segurança da informação em mercados que tinham uma visão um pouco menor em relação à segurança da informação, porque a privacidade, ela precisa da segurança, ela entra em conjunto, assim, né? Ela Uhum. conversa ali. Controles de segurança melhoram a proteção dos dados, né? Então, a LGPD já trouxe isso, e se você não é um parceiro, um fornecedor que pratica, que implementa, que mostra ali que você tem um planejamento, que tem uma área, que cuida, que tem processos estabelecidos, com certeza você vai perder mercado. Sem dúvida, sem dúvida. É muito bom que você colocou a questão da LGPD, da questão de privacidade de dados, porque é a mesma coisa, né? Você vai confiar numa empresa que, pô, o cara não tem nenhum DPO, o cara nunca fez o processo de adequação, né? A questão do mapeamento de dados, acaba meio que uma coisa puxando a outra, é inevitável. Você abre ali algum tipo de, não quero ter meu dado dentro da empresa, ninguém te responde. Cara, como que você, assim, qual Sim. que é a confiança que você vai ter? Como que tá lá dentro? Sim, perfeito. Pessoal, obrigado pelo papo. Eu acho que né, a gente conseguiu dar ótimos exemplos aqui pro pessoal que está assistindo a gente. É um assunto muito extenso, né? A gente poderia ficar aqui horas conversando, mas eu acho que a gente conseguiu resumir bem nos principais pontos, explicar a importância, né? Explicar um pouquinho, tirar um pouco né, do imaginário de como é que funciona esse processo de implementação, né? De quais ações principais aí o João ajudou bastante, né? O Sandro ajudou com seus exemplos reais aí, né? Como lidar com a alta gestão, como né, colocar isso dentro da cultura das empresas, né? A importância de treinamento. Então, agradeço a contribuição de vocês. Aí eu queria que, assim, como né, vocês, que eu falei no início, né? Aqui é para a gente ajudar esses profissionais, né? Compartilhar esse conhecimento, a gente que está na área respira isso no dia a dia. E aí eu queria que, né, para a gente finalizar, vocês dessem uma última dica, né, para o público aí, o cara que já está dentro da empresa, que né, tá tendo essa resistência aí da alta gestão, de qual caminho que se você acha que ele poderia chegar, às vezes, né, até por uma questão de investimento, né, por mais que a gente seja uma empresa prestadora de serviço que ganha com isso, né, mas às vezes o cara não tem, né, esse investimento disponível, esse budget, quais primeiras ações que o cara poderia fazer? Aí queria começar com o Sandro, depois o João também. Eu acho que primeiramente precisa entender um pouco mais do negócio, estar próximo do negócio, porque você vai ter uma visão do que é crítico para a empresa. Não adianta eu ter controles operacionais muito bem estabelecidos se aquilo não traz benefício, o negócio, se leva, não está vendo aquilo. Uhum. Então, primeiramente, tá entendendo o negócio. Segundo, com a visão do negócio, você vai ter visibilidade do que pode ser crítico para você começar e trazer esse valor para a empresa. Entender ali com as áreas de negócio, comercial, o que é benéfico, como que está no dia a dia, tem essa procura, se a gente for falar de uma empresa que está vendendo o serviço, o que eles estão trazendo de requisitos que a gente precisa atender. E aí sim você traz a visão da ISO, né, para atender e a gente ter mais aí clientes dentro da empresa, vai trazer valor financeiro, né? Então acho que ter um entendimento do negócio, estar próximo das áreas de negócio, trazer aí cases de sucesso, né? Comparar ali, você trazer também uma visão, meus parceiros aqui, os meus concorrentes, não parceiros, eles já praticam esse processo. Empresas então, do mesmo assim, segmento, né? trazer essa volumetria, por exemplo, Uhum. o parceiro ele tem lá 10 clientes a mais que a gente, Essa é mas ótima o que dica. pode estar acontecendo que ele está com 10 clientes
a mais na carteira aqui. Então, assim, Uhum. fazer esses comparativos, estar próximo do board ali, ter uma visão também de problemas, por exemplo. A gente está tendo muita indisponibilidade com o sistema. O que pode estar acontecendo? É falta de controle, é falta de processo. A implementação desses processos pode ajudar, né, a trazer melhorias ali no dia a dia. Então, acho que começa por essa frente mais de entendimento do negócio, trazer visão financeira, né, do que a gente pode ter de resultado com a ISO, e também uma questão de olhar para o operacional, entender ali o que pode estar acontecendo, o que está impactando minha prestação de serviço, por E exemplo, fazer a lição de casa, né, Sandro? Aí, entendeu? tudo que você falou, acho que você deu a fórmula, a fórmula do bolo aí e tal, mas, a receita do bolo, mas pôr no papel, né? Planilhar, Ou no trazer papel. essas referências, né? Não ficar também só, tipo, né, no bate-papo do café ali, ô, e Sim, aí, sim, pô, tá precisando, tá precisando. isso tem que ser Não passa, apresentado. aí você não passa essa, né, realmente o quão importante é o assunto, qual é a relevância, o impacto. Você não vai conseguir só com palavras, né? Faça essa lição de casa, faça essa pesquisa, levante esses dados, né, para facilitar o papel da alta direção de conseguir entender, absorver aquela necessidade, aquela demanda e tomar a ação de forma mais, né, com mais dados para poder tomar a decisão correta, né? Porque se você, cara, a gente precisa tirar isso, beleza? Uhum. Tem A custo. gente precisa de um monte de coisa, né? E Então, aí, assim, até onde? é tudo dinheiro, né? Então, assim, a gente precisa trazer esse valor, trazer os problemas que estão acontecendo e com a implementação da ISO o que pode melhorar, né? Então, acho que E é essa assumir essa linha. responsabilidade, né, Sandro? É isso aí. Porque é fácil você só falar, ah, eles não querem, eles não me dão dinheiro. Você fez esse trabalho. Aí quando o Precisa. cara fez, aí beleza. Aí você tem moral pra falar isso. Mostrou o risco, né? Entendeu? Mas às vezes o cara nem faz, só fica falando, não, é que a diretoria, os caras não querem investir em tecnologia. Pô, faz sua parte. Faz sua parte. Aí beleza, que daí também quando se der um incidente, se der o problema, pelo menos tem que comprovar que você se fez sua parte, aí o risco já não é mais seu, né? Você Sim. passou a bola pra frente. Então, acho Né? que são os principais passos, né? O começo para Uhum. depois tem todo o planejamento. Aí depois que você mostra isso e é aprovado, aí fica mais tranquilo entre partes, né? Você tem todo o trabalho para implementar. Então, depois, Legal, Sandro. João também, se puder dar a última claro, dicasinha aí, pessoal. assim, pegando um gancho, né, aqui a gente tá falando da LGPD, né, lá no artigo 50 fala assim, boas práticas de segurança, né, tem toda a parte assim, Uhum. tá, o que As são recomendações. o que são boas práticas de segurança? A gente poderia ficar mais algumas horas para Sim. falar a respeito disso, né? O que são boas práticas de segurança? O Sandro tem uma visão, É o Thiago tem relativo. uma visão, é Sim. relativo. Mas nós estamos falando da ISO, né? Então vejo que a ISO é um bom caminho para a gente Uhum. seguir para ter boas práticas de segurança. Uma das coisas que eu acho que tem uma palavra importante é a parte da reputação, né? Isso aí é uma coisa para a gente manter a reputação de uma empresa, né? E quando a gente está trabalhando, às vezes, com avaliação de fornecedores, quando chega assim, olha, essa empresa aqui tem a certificação ISO, ela já está um passo à frente, por definição. Quando já chega nesse formato, ou seja, então, quando a gente está falando com um board, sabemos que tem um board que pode ser ali um CTO da área de tecnologia, tem um entendimento, mas às vezes tem pessoas do C-Level que não tem tanto essa visão. Ele quer Uhum. saber assim, o quanto de retorno esse negócio vai me trazer. É isso. E trocando em miúdos, no final das contas, é isso. Uma das coisas que eu vi recentemente, né, tem um relatório da ISO Survey, né, que ela foi lançada agora em 2025, final de 2025 ao relatório de 2024. Pra vocês terem uma ideia, mundialmente falando, a gente tem ali, colocar em números aproximados, 97 mil empresas certificadas da 27.001 no mundo. Quando a gente olha para o Brasil, nós temos aqui, estou chutando alto, tá? 400, 450. Nossa. É muito pouco, gente. Pouco. Entende? É muito pouco. E, inclusive, esse derradeiro relatório teve um crescimento anual de 104%. Ou seja, o pessoal realmente está No começando... Não, no mundo. Mundo. No Brasil também teve um crescimento muito grande, mas o pessoal está começando a entender que, além de ser, obviamente, um aspecto diferencial no mercado, mas não é só isso. Essa parte da segurança, da informação, Maturidade. a maturidade em si é o que está valendo, né? Uhum. Então, eu vejo que é importante a gente trazer esses números, né, para que, assim, realmente você leve além. Então, realmente está fazendo sentido o investimento, né, tanto de tempo quanto de a parte financeira, né? E novamente, né? Acho que, pô, perfeita a sua colocação. E não quero investir nisso, né? Tem uma negativa. Não justifica não fazer nada, né? Sim. A gente está aqui compartilhando conhecimento com você para tentar te ajudar. A hora de você, então, beleza. Então, vou fazer o que eu consigo. Né? Estuda, vai atrás, faz acontecer. Agora, é um caminho sem volta, é inevitável, né? A gente trabalha, respira tecnologia, qualquer segmento hoje em dia é isso. Você ignorar esse tema, quando a gente está falando de um gestor de tecnologia, um gestor de segurança da informação,
Você ignorar isso, você tá assumindo essa responsabilidade de que uma hora o negócio, depois o cara é mandado embora e tal, não tem como reclamar, né? Dá um tiro no pé. Um tiro no pé. E eu exatamente. costumo dizer que o gestor de segurança, ele precisa ali ser um cara de negociação, falar a língua do negócio, né? E aí tá muito a questão de números, né? Então não adianta... E aí, assim, a gente tenta no conselho, mas é negligência, né? Aí depois, aí eu não quero entrar nesse aspecto, mas você tá no aspecto jurídico, se tiver um incidente que prejudicar realmente pessoas, gerar um golpe, gerar um prejuízo de milhões, que às vezes não é só para a empresa, para os colaboradores ou para o próprio cliente, você não fazer o trabalho mínimo bem feito, que você foi colocado para ali, isso é uma negligência, né? Sim. Então, assim, é o caminho, né? Aí nosso papel é tentar dar as alternativas. Agradeço a contribuição de vocês. Excelente. Foi muito legal o bate-papo. E, pô, né, espero que no futuro a gente veja que o cenário brasileiro melhore nesse sentido aí. Essa é a nossa esperança aí. E graças a profissionais como vocês aí que dão esse exemplo aí positivo aí para né, todo mundo que tá na correria aí, tentando trazer mais maturidade para a segurança da informação aqui no Brasil, tá? Obrigado a presença de vocês. Pessoal, obrigado a presença de todos aí que acompanharam o podcast até agora. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Sabe que, né, a gente não está fazendo com tanta frequência, mas vira e mexe a gente está aqui de volta. O último podcast que a gente teve foi falado de treinamento e conscientização. Foi um tema que a gente abordou bastante hoje. Se você estiver curioso, dá uma olhadinha aí no nosso canal, pesquisa ali. Se você gostou do conteúdo, dá um like, compartilha aí com o pessoal. Você sabe que é necessário, ajuda a gente aí a continuar com o projeto, tá bom? Então, obrigado a todos. Até o próximo Atena Podcast.